integrar e como isso substancialmente nos levou a modificar nossa posição existencial. Eu posso falar por mim e pelos meus outros colegas aqui do Instituto e tantos outros alunos seus que, graças a Deus, passaram por aqui. Mas essa história que o senhor está falando aí desses filósofos, né, me lembra uma coisa que, de primeiro, eu não compreendia bem quando você colocava no COF, né, porque, inclusive, eu comecei o COF lá em 2010. Começamos eu aqui com Taiguara, com Pedro, Sávio, Danilo aqui do Instituto. A gente se reunia todo sábado para discutir a aula depois de ter assistido individualmente. Mas um elemento que o senhor fala, quer dizer, 4 elementos que o senhor fala, eu queria trazer, é até bom que o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor fala da questão da, em primeiro lugar, né? Primeiro, isso que você falou, o problema da universidade, que me parece que seja um problema em si, é porque você começa a ter uma interposição de limites, desde uma esfera exterior da vida intelectual à vida intelectual, que termina a inviabilizando, né? Termina a tolhendo, né? Por outro lado, aquilo que o senhor sempre fala também, que não existe o conhecimento da verdade sem a sinceridade interior, né? E a sinceridade, esse era um ponto que eu tinha dificuldade de compreender. À medida que eu vou avançando nesses estudos, né, vai se percebendo que, eu vou percebendo que a realidade, ela tem uma unidade, né, de modo que, se você quer negar uma parte dessa unidade, você, de algum modo, já está se colocando fora da realidade, né? Então, essa unidade, ela precisa ser preservada, de modo que, se você não mantém, ao mesmo tempo, de maneira, digamos, paciente, o nível de ignorância que você sempre manterá durante toda a vida, o nível de dúvida, o nível de perplexidade na persecução da verdade, enquanto você está estudando algum problema, você está consciente do que você ignora, do que você duvida, isso vai forçar você para adquirir um conforto psicológico em você procurar a verdade mais fácil, o que lhe impede de buscar a verdade real mesmo. E aí você começa a criar uma persona, né? E você começa a cair no orgulho, que é uma projeção megalômana de si, né? E já é um afastamento de si da realidade. E ao mesmo tempo, uma coisa que me parece muito clara que o senhor coloca no COF é o seguinte, que existe pelo menos 3 coisas que você tem que sempre relacionar. É o conhecimento de si, o conhecimento da realidade e a proporção entre o conhecimento de si e o conhecimento da realidade. Sem essas 3 coisas, parece que de algum modo você se desliga, né? Enfim, eu poderia falar aqui uma infinitude de coisas que me parece que o senhor coloca lá no COF e, se sistematizados, trazem toda uma linha pedagógica muito clara e muito tradicional e, ao mesmo tempo, muito frutuosa, né? Enfim, depois eu falo mais coisas. Mas a primeira coisa, o homem de mentira não pode conhecer a verdade. Essa é a vida do cara, é só fingimento, mentira, hipocrisia. Que verdade ele vai chegar até ele? Se chegar, ele foge. Porque ele não quer a verdade sobre o objeto mais próximo, que é ele mesmo. Né? Jean Batista Vico dizia, com muita razão, que nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós mesmos fizemos. Tá certo? Então, quer dizer, o nosso conhecimento começa com o conhecimento das suas próprias obras. O que você fez? E esse é você. Né? Quer dizer, você contando sua vida para você mesmo, você descobre quem você é. Os seus defeitos, seus pecados, tudo junto, tudo misturado. Tá certo? Mas essa é a primeira dimensão da verdade, obviamente esta. Você vê, tem muitos filósofos que queimam muitos neurônios buscando uma definição da verdade. Digo, mas peraí, antes da definição, você precisa ter uma descrição fenomenológica dos vários tipos de experiência da verdade. Uma coisa, por exemplo, você admitir uma verdade científica que é confirmada por experiências que você fez no seu laboratório. Outra coisa é você admitir a verdade de um pecado que você fez que você não lembra mais. É uma coisa completamente diferente. Você não pode chegar a essas duas verdades pelo mesmo método. Portanto, será a mesma definição que se aplica para essas duas verdades? Que não. Então, eu não creio na possibilidade de uma definição geral da verdade.
Existe apenas descrição de experiências da verdade. Se um dia eu chegar a uma definição da verdade, eu aviso, mas por enquanto não cheguei. Então, eu acredito que a verdade é uma espécie de um domínio, um âmbito, um espaço no qual você está ou não está. Tá certo? Então, eu escrevi um negócio sobre isso. O problema da verdade é a verdade do problema. Eu não sei se a conclusão daquilo expressa tudo o que eu penso hoje, mas um pedaço está lá. Né? Professor, como a gente estava falando, realmente só há discussão cultural relevante hoje dentro de todo o movimento de restauração cultural que o senhor inaugurou, exatamente porque as pessoas estão existencialmente deslocadas desse problema que o Matheus colocou, que o senhor comentou agora, e às vezes até os alunos da gente, eles conversam assim, nossa, vocês falam essas coisas sobre literatura, sobre questões existenciais, nunca falaram isso para a gente. E a gente aqui tem um público muito variado, a gente tem desde jovem de 15 anos até pessoas de 60. E o que eu noto muitas vezes, e isso fica muito claro, quando a gente lê, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch, o senhor fala logo lá no início do copo, uma coisa é o sujeito chegar no confessionário e dizer pecados pontuais, eu transei com a mulher do próximo, eu me embriaguei, eu menti. Mas aí, quando o cara passa a vida toda dentro de uma coisa chamada universidade, e aí ele chega, e ele estuda, e ele cria o grupinho dele lá, e ele tem verba, e ele tem títulos, e aí ele se sente responsável, ele endossa o Paulo Freire, ele se sente responsável por todo um legado, toda uma construção, toda uma coisa que certamente fez bem para o Brasil, fez bem para o brasileiro, democratizou o conhecimento, né, para usar o termo dessas pessoas. E veja que, assim, uma coisa que eu falo que é muito verdadeiro, é muito complicado para essas pessoas chegarem hoje, experimentarem a verdade do que aconteceu, dos frutos negativos dos trabalhos que elas fizeram, chegarem para si falar como algo semelhante ao Paulo Honório no final de São Bernardo, lá do Graciliano Ramos, né? Estraguei tudo. E foi uma coisa completamente estúpida. Estraguei a minha vida estupidamente, foi tudo estupidez, foi tudo mentira. Nem todo mundo é capaz de chegar nesse nível de sinceridade interior, mesmo uma pessoa sendo cristão ou qualquer coisa do tipo, porque tem uma postagem que você fez uma vez no Facebook que eu achei fenomenal. Você estava comentando sobre o Henry Miller, dizendo, por mais que o Henry Miller fosse pornógrafo ou qualquer coisa, qualquer epíteto desse que possam colocar para ele tinha um nível de sinceridade, conhecimento de si, conhecimento dos seus males, que muitas vezes você pega cristãos, sobretudo cristão burguês, que é uma coisa muito complicada, e ele não consegue admitir isso para si. Então, na opinião do senhor, as pessoas que chegam nesse nível de desfaçatez existencial, coloquemos assim, e elas continuam sempre salvando suas ilusões com mais ilusões. Isso é um problema cognitivo, a pessoa não consegue experimentar a verdade, ou é um problema mais profundo? Ela realmente experimenta, mas ela nega para si, ou seja, por um ato de vontade, ela viola a própria inteligência e acaba criando mais uma ilusão para sobrepor a própria ilusão existencial que ela teve. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Veja, se a verdade é negada pela vontade, ela não é uma verdade conhecida. Ela é apenas algo que passou pela sua frente e você não pegou. É só, veja, Aristóteles dizia isso, quer dizer, a afirmação é importante. Né? Só quando você afirma a coisa para si, não precisa afirmar para os outros, você afirmou para si mesmo, aí você conhece a verdade. Mas se simplesmente for uma percepção passageira e você apagou aquilo, você não conheceu essa verdade. Um conhecimento muito imperfeito, é uma deformação da verdade. Então, assim, é isso que eu chamo o método da confissão. Não basta conhecer a verdade, tu confessá-la. Ou seja, uma vez o sujeito me perguntou o que é né, a desonestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? Eu disse o seguinte, é você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você sabe. É uma coisa muito simples. Fingir para quem? Para você mesmo, em primeiro lugar, porque para os outros a sinceridade total é impossível. Não dá para você dizer para os outros tudo que você sabe, você não consegue dizer. Mas para você mesmo, e, portanto, naquele sentido do Antônio Machado,
quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Hein? Então, você está falando sozinho, está falando com Deus, está na presença de Deus. Ele conhece você mais do que você mesmo. Então, quando você reconhece aquilo, você não está informando nada para ninguém, você está dizendo um negócio que Deus já sabia, você é que está confessando aquilo para você mesmo. Isso é a coisa mais importante que tem da filosofia, eu não vejo nenhum filósofo tratar disso. Dá a impressão assim, que todo mundo já sabe a verdade, todo mundo está bem equipado. Não está, não. Primeiro, quando eu vejo o estilo dos filósofos, na maior parte dos casos, eu já vejo, com esse estilo aqui, o cara nunca vai chegar na verdade, porque o estilo é falso. É fingido, é posado. Você tem que achar, vamos dizer, isso eu lutei a minha vida inteira para isso. Para eu escrever no estilo que fosse a minha própria pessoa, tal como eu sou realmente na minha casa. Não é um papel social que eu estou desempenhando. Né? Se for um papel social, eu tenho que marcar a diferença. Falar, ó, é um papel social, não é eu. Né? Mas eu estou falando aqui para vocês no mesmo tom que eu falo para minha mulher, para meus filhos, para meus netinhos. Mesmo eu aprendi a fazer isso, eu não nasci sabendo isso. Você está entendendo? Porque eu, quando jovem, né, vou contar uma história para você. Eu, quando jovem, eu conheci uma moça, uma neguinha linda, a neguinha mais bonita da América Latina. Mas daí veio outra, me enrolou todo, e eu, meio forçado pela família, casei com a outra. Eu voltei para um lugar onde eu tinha morado, cheguei lá, tem uma pilha de cartas da neguinha. Ou você prometeu amor eterno, etc, etc. Eu li aquilo e falei, mas eu sou um filho da puta. Né? As pessoas não devem acreditar em mim. Essa acreditou e, ó, cifo. Né? Quer dizer, eu percebi. É claro que eu não presto. Né? Então, agora, como é que eu faço para não fazer mais isso? Para tentar ser mais sincero. Né? Eu não tinha jeito de eu consertar aquilo. Eu já estava casado com a outra. Primeiro já tinha se fudido todo. Fazer o quê? Nesse. Então, depois eu soube que o Goethe teve a mesma coisa, né? Goethe também prometeu o casamento para uma e foi lá com a outra. É sacanagem, porra. Mas essa sacanagem é a substância da vida da maior parte das pessoas. Você pega isso, você vê, essa semana não teve uma discussão sobre educação. O que eles estavam discutindo na educação? Dinheiro. Você acha que é sério? É? Primeira coisa que eles vão discutir na educação é dinheiro, porra. É? Uma coisa que o senhor falou agora também, isso que o senhor falou, né? A verdade é como se fosse um domínio no qual você está ou não está. Isso me lembra três coisas importantes que o senhor falou também agora com o verso do Antônio Machado. Né? A primeira o senhor faz uma diferenciação dizendo assim, a ciência medieval e antiga, ela se trata mais de uma passividade, de uma contemplação da realidade, de modo que a ciência moderna assume uma postura policialesca diante da realidade, né? De como quem está inquirindo, né? Como é que chama lá? Está fazendo aquela... Como é que chama, rapaz? Quando pega um suspeito e vai lá inquirir o cara, né? Inquérito. Pega o cara e vai botar ele numa sala. Quem diz isso é o Kant. Ele diz, o cientista, o filósofo, não se coloca dentro da realidade como um observador, mas como o que eles chamam de juiz de instrução. Seria o equivalente ao nosso delegado, como um delegado de polícia que interroga a testemunha. Exato. Então, isso, aí o senhor diz assim, na verdade, quando você assume essa postura dentro da realidade, você não aprende a realidade, mas a reação da realidade é a sua ação. Isso, exatamente, né? Isso. Né? E aí, ao mesmo tempo, isso que o senhor falou do domínio que você entra no domínio é uma coisa que eu venho também cada vez mais entendendo por dois aspectos, um que se relaciona com esse ponto do Antônio Machado que o senhor falou, e outro meditando glória ao Pai, por exemplo, né? A oração do glória ao Pai. Quando você diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o senhor está gostando? Estou ouvindo. Quando você diz o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, et nunc et semper et in saecula saeculorum, a única coisa que você está dizendo, na verdade, é o amém, né? Você está assentindo a glória de Deus que é, e que sempre foi, que será
que está sendo e pelos séculos dos séculos. E nesse ponto, quando você diz o amém, na verdade é você que não vai ficar como um empecilho dessa glória, mas você vai estar participando dessa glória, né? Perfeito. E ao mesmo tempo isso se relaciona com o verso do Antônio Machado, que é esclarecido por uma coisa que São Tomás explica, né? Que Deus, como ele é criador, né? Aristóteles fala de Deus como motor imóvel e São Tomás explica que Deus, como criador, ele precisa sustentar, né? E como Deus, quando cria a nossa alma, ele está na essência da alma, sustentando a nossa alma, senão passaríamos a inexistência. De modo que esse falar sozinho é essa busca de falar com Deus que o senhor falou também. À medida que você vai procurando travar esse diálogo interior e indo mais profundamente pela condução de Deus, que é uma abertura à condução e à revelação da realidade interior do próprio Deus na alma, de modo que você deve fazer também na realidade exterior, isso vai gerando uma unificação da personalidade, que é outra coisa que o senhor também fala, que esse movimento gera uma unificação da personalidade enquanto se colocar na preocupação exterior gera uma dissipação da personalidade e um ser jogado pelas circunstâncias. De modo que me parece que o senhor faz as 3 coisas que o senhor falou logo no início do COF também, que são para levar, basicamente, de maneira pedagógica, o aluno a isso. A primeira é o necrológio, que é colocar-se como ideal diante da morte, que deve nortear o ponto de as ações agora. Mas aí o senhor coloca outro ponto sensacional, que é a aceitação da circunstância, né? E o senhor diz, você tem que aceitar as circunstâncias todas como se você tivesse, se fosse Deus estivesse colocando, você não pode reclamar de nada. E depois o senhor fala que, estabelecendo esses 2 pontos, o ideal máximo diante da morte e o ponto de partida de quem se é, você deve buscar aquilo que Ortega Gasset diz, né? O destino concreto do homem é a reabsorção da circunstância. Então, você passa a tentar aproximar o máximo possível essa circunstância desse ideal e nesse processo de abertura à realidade, confissão e busca interior dessa conversa com Deus que lhe vai unificando como personalidade, dando a real força e a real liberdade de ser dono do seu destino, que na verdade é você permitir que Deus lhe purifique, né? Enfim, são várias coisas que eu vejo no que o senhor falou e que são uma pedagogia que a gente sofreu, graças a Deus, e tenta repassar. Está funcionando, não está? Pra caramba. Então, eu só ensino para os outros aquilo que eu sei fazer, tá vendo? Eu só ensino isso para você porque eu fiz isso, e para mim funcionou. Então, eu acabei compreendendo muitas coisas que eu não compreendia. Mas você imagina o desespero que eu ficava no começo da vida, quando pegava lá, abria um livro de Edmundo Husserl, não entendia uma palavra. Tá certo? Depois vim não apenas a entender, mas vim a explicar aquilo. Né? Tudo foi feito assim, pô. Mas eu tô entendendo corretamente o que o senhor disse? Perfeitamente, perfeitamente. Mas você vê, se você está tentando ler um texto e você não o entende, você tem que perguntar para você mesmo, o que exatamente que eu entendi daqui? Não entender nada é impossível. Algo você entendeu. O que você entendeu? Diga isso. Né? A hora que você disser, você vai ver que não está tão errado assim. Algo você entendeu, e esse algo é o ponto de partida para você entender o resto. Pô. Agora, então não é o problema de você prestar atenção no texto, é prestar atenção na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos. Sem isso não dá para fazer nada. Agora, você imagina o número de caras que está estudando filosofia, levando título de doutor, sem nunca ter pensado nisso. O que o pessoal vai fazer? Fazer só besteira. Às vezes, tem muita gente competente, mas competente num setor técnico específico. Então, por exemplo, eu vi na parte da lógica matemática que tem muitos brasileiros capazes. Eu os conheci. Né? Mas é um domínio desse tamanhinho. Né? Você pegou o Alexandre Costa Leite,
É um gênio da lógica, sem sombra de dúvida. Mas ele diz o seguinte: eu não me interesso por literatura, não me interesso por política, não me interesso por psicologia, ele só se interessa aquele pedacinho. E naquele pedacinho ele é bom. Então, o Brasil só tem filósofos bons nessa parte. É tudo técnico, entendeu? Então, é como dizer, não são propriamente filósofos, são lógicos. E, quer dizer, já existem milhares de textos que provam. A lógica não é a filosofia, ou pelo menos não é toda a filosofia, né? Professor, sim, é uma coisa que o senhor fala, ainda nesse ponto da sinceridade interior, o senhor fala que o sujeito, no conflito com esse observador onisciente, e em diálogo com esse observador onisciente, que acaba sendo o resultado desse, considerando o verso do Antônio Machado, desse diálogo interior, o senhor fala que um dos problemas que as pessoas enfrentam é exatamente porque os termos desse diálogo estão todos viciados. O sujeito está falando as coisas com base na moda cultural vigente, e o sujeito está falando isso ainda, considerando a realidade brasileira, com uma incapacidade cognitiva própria de quem é educado no socioconstrutivismo. sim. E o senhor falou agora uma coisa muito interessante. Logo no início da formação da gente, tem um testezinho que a gente coloca na terceira aula, que é só para o sujeito ele reordenar uma frasezinha aqui de um verso da Cecília Meirelles, uma coisa muito simples para quem já tem alguma vivência literária. Eu já recebi uns 150 e-mails que eu peço para o pessoal fazer e mandar o resultado. Dos 150 e-mails que eu recebi, só 2 pessoas conseguiram acertar. Até agora. E uma coisa que eu noto, que é o primeiro passo que a gente tenta trabalhar com os alunos da gente aqui, é o quê? As pessoas não têm essa atenção que o senhor falou. O sujeito, ele não entendeu, e ele não entendeu o que não entendeu. Por causa do socioconstrutivismo, ele acha o seguinte: ele acha que ele entendeu de uma maneira diferente, então ele confunde a criação subjetiva dele com o que está de forma mais objetiva no texto. Claro. E aí o que acontece? Como é que, então, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais isso, já que foi uma conquista pessoal do senhor, como é que o sujeito consegue reestabelecer os termos para dialogar consigo mesmo? Como é que o sujeito expurga o que tem ali de vício? Como é que o sujeito passa a identificar algo que ele não entende de si? E como é que ele pode, a partir disso, começar a se orientar na realidade, portanto, conversar consigo e, ao fim das contas, conversar com Deus e se abrir para a graça e se abrir para essa presença diante do ser? A boa e velha técnica do exame de consciência funciona. É uma lista de 100 e tantas perguntas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo, eu disse tal outro, pá, 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 pá. Quando você termina, você descobriu um monte de coisa a respeito de você mesmo que você não sabia. Eu acho que não existe outra técnica. Mas, pelo menos, se você não tem, vamos dizer, a lista das perguntas, isso aí tem no livro do Tratado de Teologia Cética e Mística, né? Mas tem vários tratados que antigamente eram lidos no seminário, hoje nem padre conhece isso, né? Se você não tem isso, pelo menos, lembre-se de contar para você a sua história do dia que passou. O que você fez, o que você pensou durante o dia. Mas conta direitinho, né? Você não quer conhecer, você não se interessa nem por você mesmo, como é que você vai se interessar pelos outros? Está entendendo? Quer dizer, a regra do ama teu próximo como a ti mesmo é assim: não dá para você amar o outro mais do que você ama você mesmo. Não dá. Então, se você não dá atenção para você mesmo, nem para você contar a sua história, como é que você vai prestar atenção para o outro? Então, são coisas muito simples, na verdade, mas que ninguém faz, né? Uma coisa que me parece também é o seguinte, professor, quando a pessoa é submetida a esse tipo de antipedagogia que está cada vez mais presente, há alguns séculos a educação tradicional se degrada e agora é substituída totalmente, isso faz com que as pessoas passem a vida inteira sem ter experiência da verdade, Sim. muitas vezes. E aí, aquilo que o senhor falou também, você só conhece a si mesmo, em primeiro lugar, bem. A gente teve um curso com o professor Rafael Falcon, a gente passou 18 dias em Canela agora no início do ano, depois de termos terminado o curso de latim inteiro, fomos 5 daqui do Instituto e passamos 18 dias lá em Canela, né? Fomos à missa todo dia, rezávamos a liturgia das horas juntos, tínhamos aula com o professor Falcon,
e conversávamos com ele alguns dias inteiros e tal, e discutíamos outras coisas, ficamos 5 lá para isso. E aí, esse curso que ele nos deu foi justamente sobre a linguagem, que ele disse assim, eu só acho que quem está apto para fazer esse curso é quem terminou o latim. E a primeira coisa que ele foi falando foi justamente sobre isso, né? Como, na verdade, devido à degradação nossa, a desordem causada pelo pecado original na nossa alma, eu acho que ele nem citou isso, mas é isso que ele estava dizendo, você tem uma dificuldade de viver a perfeição humana, ou seja, sair da parte da carne e viver na alma e no espírito. Então, para que você faça isso, aí é que entra o processo pedagógico. E esse processo pedagógico diz respeito a você, o professor, conduzir o aluno a ele ter a experiência da verdade que advém de uma atenção que o aluno tem que ter, em primeiro lugar, a linguagem, porque a linguagem, ela é uma manifestação da inteligência. Então, na verdade, a linguagem é a coisa mais próxima dessa parte da alma, né, que a pessoa tem consigo, né? E de modo que, se você vai levando o aluno a discernir e enxergar com atenção, primeiro, o que é uma classe morfológica, não abstratamente, mas concretamente num texto vivo literário de alto nível, e depois você vai mostrando, por exemplo, na minha aula, eu dou 3 aulas só sobre aquele soneto Alma Minha Gentil de Camões, em que eu vou tentando demonstrar o que é concretamente um adjetivo, o que é que o adjetivo faz na sua inteligência para que você o reconheça como adjetivo, o que é que o substantivo, o que é que a preposição faz, e aí depois eu vou escalonando para, a partir disso aí, você compreender a sintaxe, na sintaxe. E depois eu vou mostrando o sentido figurado, que foram coisas que eu aprendi com o senhor, com o professor Falcon e com o professor Escocim, principalmente, que são alunos seus também. E nesse processo, o que vai acontecendo é que vai tendo essa atenção a essa manifestação da própria inteligência que se dá pela linguagem e você passa a um uso racional e humano da linguagem. E isso desenvolve, ao mesmo tempo, você não só aprende a verdade dessas coisas, que está além da aparência sonora e gráfica da palavra, né? Mas você aprende o que vai além da aparência naquela linguagem, e isso fortalece a sua inteligência, que, por vez, dá a você a capacidade de maior atenção e memória e coloca o seu coração voltado a aprender um tipo de bem intelectivo que é qualitativamente superior aos bens apreensíveis pelos sentidos, né? Sim. Então, esse é o processo da gramática do trívio, né? Segundo a gente consegue compreender a partir de todos esses que nos ensinaram o que a gente vem fazendo. Então, essa experiência, ela é muito importante e o grande empecilho para os alunos adultos que nós temos não são de ordem intelectual, mas de ordem psicológica e moral. Sem dúvida, claro que é isso mesmo. Porque ele não consegue pôr a atenção dele. Se ele não consegue pôr a atenção, a inteligência dele não atua e não apreende a verdade que, por conseguinte, o estabelece na realidade, né? Como o senhor estava dizendo, né? Exatamente, o problema é de ordem moral e psicológica, não é? Veja, se você pegar uma classe de 30 alunos, qual é o QI médio? Ninguém tem QI 12 ali, né? Então, até de QI está todo mundo mais ou menos na mesma esfera, né? Mas, moral e psicologicamente, o pessoal já chega lesado. Quer dizer, já é lesado pela educação doméstica. Depois, na escola, é lesado mais um pouco. Então não dá para trabalhar. Quer dizer, você vai precisar fazer, primeiro, uma espécie de psicanálise do cara, tá entendendo? Você vai ter que fazer ele se voltar sobre si mesmo e compreender um pouco da história da sua vida. Não há outra maneira. Portanto, ele começar a praticar perante si mesmo a arte da confissão. O que eu fiz mesmo? O que eu quis mesmo quando eu disse tal coisa? Qual era a minha intenção real naquele momento? No começo é difícil, porque a gente não está acostumado com isso. A gente parte do princípio de que tudo que nós dizemos é expressão da nossa alma. Não é. Não é. Acho que 99% do que nós dizemos é cópia. Você está copiando simplesmente o que você ouviu em algum lugar.
e você diz que é seu. Quer dizer, é um plágio. Então, só na medida que você faz esse exercício de autoconhecimento é que você começa a pensar na ideia de um estilo literário. Aí, pela primeira vez, você tem um estilo seu de dizer, de escrever. Tá certo? Então, aí você pode ser um escritor. Agora, eu acho que quem não é um escritor não pode ser um engenheiro, não pode ser um médico, não pode ser um advogado, não pode ser um juiz de direito, não pode ser um general, não pode ser nada. Porque ser um escritor é natural no ser humano. Todos os seres humanos que passam pela escola têm que aprender a escrever. Você vê, aqui nos Estados Unidos, os meus filhos chegaram, eram adolescentes. Eles tinham aula de como falar em público. Isso eu nunca vi no Brasil. Então, o sujeito não passava de ano se ele não se mostrasse capaz de explicar suas ideias para uma plateia. Isso é importantíssimo, né? Sem isso, você não é totalmente humano. Você vê, em qualquer assembleia de índio, você não tem discussão? Tem. Reúne os caras, um fala uma coisa, outro fala outra, tem que se explicar. Não é isso? Agora, você chega no Brasil, a pessoa não sabe se explicar, simplesmente repetem coisas que elas ouviram na Rede Globo. Você pega esse discurso parlamentar, discurso de general, é só chavão, meu Deus do céu. Não tem uma coisa que eles criaram, nada. Né? Então, eu lembro o Martin Amis definia a literatura como a luta contra o clichê. Então, por isso que não tem literatura no Brasil, só tem clichê. E mesmo uma alta literatura que a gente tem no Brasil, que é o Machado de Assis, você vê que a experiência central do Machado de Assis, o senhor fala muito isso, é exatamente essa experiência do auto-engano. Isso. É impressionante. Você tem um conto que a gente trabalha com os alunos, que é o famoso Teoria do Medalhão. Sim, sim. É impressionante como aquilo... Você explica o que está naquele conto para o aluno, ele faz... E ele sempre... As conexões são imediatas. Ele lembra de alguma coisa que o padre ou o pastor falou no sermão, ele lembra da postura do professor universitário dele, porque a teoria do medalhão é exatamente sempre denominação e nada no coração, ou seja, é a famosa bolha de saúde verbal que eu sempre falo, não tem substância nenhuma. Exatamente, uma das coisas, a gente insiste muito... Tem um número de pessoas que começa a falar de uma coisa do inimigo e diz, eu não tenho medo de você. Já parou para pensar? Mas quem lhe perguntou se você está com medo? Né? Por que você tem que dizer isso? Você ter medo ou não ter medo não fede nem cheira, meu filho. Né? Então, começa com assim, um anúncio. Eu sou gostosão. Eu sou corajoso. Eu sou honesto. Eu sou isso, eu sou aquilo. Porra, você desviou do assunto. Você está botando você, o seu umbigo, né, no centro de tudo. É tudo assim. Todo discurso parlamentar é tudo assim, do primeiro ao último. Não, de vez em quando escapa umzinho. Exatamente. E, veja, as pessoas elas vão introjetando isso, além da Rede Globo, etc., e não se dão conta. Tem uma aula da gente aqui que a gente trata exatamente sobre esse exercício de autoconsciência do senhor. E veja, quantas coisas que estão dentro ali, na sua vida, quantas coisas você não viveu que foi por puro desejo mimético, que foi por pura ideia fixa boba, que não serviu de nada, e não tinha uma substância, não tinha um eu, não tinha um eu. Sempre era um papel social, sempre era uma versão rebaixada de você mesmo. E olha, eu acho que de tudo que o senhor fez, essa tomada de consciência do eu que algumas pessoas estão tendo, saindo de um exercício de autoconsciência como uma autocontemplação narcisista para algo realmente efetivo, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, e tem uma parte que eu não sei. Nesse primeiro momento, é claro que o senhor, obviamente, o trabalho do senhor é civilizacional. Os efeitos do que o senhor veio fazer ainda vão se alongar por muito tempo, muitos anos. Mas agora eu vejo que o maior ganho é exatamente essa tomada de consciência do sujeito na realidade, tomada de consciência de si, no sentido do Luiz Lavelli mesmo. Claro. Eu acho que o caminho é por ele. Tem que começar por isso. Se não tem isso, o resto é tudo furado. E nós não podemos consertar a política brasileira, senão nós não consertamos isso aí. Isso aí começa com a educação doméstica, depois da educação escolar.
Se não dá essa noção para a pessoa, né, de quem é você, quem é que está falando, né? Quem é esse sujeito que está falando, né? Porra, você não sabe se quem está falando é você ou a Rede Globo, meu Deus do céu. Olha, eu já fiz esse teste várias vezes, eu pergunto para a pessoa, de onde você tirou essa ideia? O sujeito responde argumentando em favor da ideia. Eu digo, mas eu não pedi para justificar a ideia, eu pedi para contar a história dela, de onde ela veio. O cara não sabe. Então, se você não sabe de onde veio a sua ideia, você não conhece essa ideia, meu Deus do céu. Então, você não sabe o que está falando. Mas, então, vamos fazer, a pessoa pergunta, bom, quem foi que influenciou o seu pensamento? Bom, são milhares de pessoas. Né? Eu sigo muito aquele negócio do Leibniz, eu concordo com tudo que eu leio. Né? Então, na hora que eu estou lendo aquilo, eu concordo, aquilo virou meu. Mas a origem não é minha. Então, como é que se diz? Eu ainda estou devedor de um sujeito fora. Então, em parte, quando eu assimilo uma ideia de um sujeito, eu estou assimilando outras sem eu perceber. E um dia essas outras vão aparecer. Então, tudo isso é um processo muito rico, muito complicado. E, na verdade, isso é apaixonante. A pessoa que faz isso, começa a fazer isso e não quer parar mais. Né? É justamente o que o senhor fala do rastreio da origem das ideias, né? Mas, assim, aquilo que eu estava tentando explicar, a gente está falando aqui, é o seguinte: da nossa experiência conosco e da experiência com os alunos e da nossa troca de experiência com outros alunos seus que têm um trabalho pedagógico ao redor do país, como o professor Rafael Nogueira também, com o Flávio Morgenstern, com tantos outros que vieram aqui, professor Felipe Neri, tantos outros, o que a gente vê é que falta justamente um primeiro passo, que é o exercício das faculdades humanas que possibilitam a pessoa ter uma atenção, né, uma memória e uma compreensão mínima da linguagem que lhe dará acesso às experiências humanas que não são suas. Sem dúvida, isso. Inclusive para que ele consiga narrar para si a sua própria história, como o senhor está falando, porque poder falar a palavra eu, como o senhor também diz, não é automático, é uma conquista, né? Então, o que a gente está tentando fazer, porque inclusive foi algo que a gente de início até caiu, né? Você tem essa tendência, eu acho que os alunos seus, né? E nós já passamos por isso, tem a tendência de pular as etapas que o senhor mesmo manda. E depois a gente viu que dava errado e voltou, né? Que é justamente o que o senhor diz lá. Começa o cofre, o senhor diz, olha, não tem como estudar filosofia sem estudar literatura, latim, sem estudar poesia, porque a experiência humana que vai ser adquirida ali, o vocabulário, então a gente está tentando empregar tudo isso. Então, quando um aluno aqui, a gente pega alunos que têm uma carreira profissional e uma respeitabilidade social muito grande. No entanto, eles têm até a humildade, que nos foi surpreendente, de sentar e assistir aula conosco, né? E a gente pega lá, a primeira coisa é pegar um poema e botar no quadro e dizer, tá, o que é que significa isso? E aí, depois, quando a gente manda o exercício, porque basicamente ninguém consegue dizer objetivamente as coisas, a gente passa por tudo aquilo que o senhor falou que é necessário, né? A recitação em voz alta, a memorização, a pesquisa de palavras no dicionário, porque a gente vê que todo o nosso vocabulário está contaminado pela distorção cultural presente. Então, por exemplo, o primeiro poema que eu trabalho é o Nel Messo del Camin, do Olavo Bilac, né? Começa, cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste. E aí eu pergunto às pessoas, o que é triste? Ninguém sabe dizer. O que é fatigado? Ninguém sabe dizer. O que é sonho? Ninguém sabe dizer. O que é povoado? E por que tinha alma povoada de sonhos? Ninguém sabe. Então, a gente está tentando reformular a pedagogia seguindo a linha tradicional, mas chegando ao ponto que as pessoas realmente estão, para que nós, pela nossa própria experiência conosco mesmo, a partir do que o senhor fala, consigamos dominar por completo essa primeira etapa da linguagem, do imaginário, né, da atenção, da memória. Agora, você imagina o que acontece com o sujeito que sem ter aprendido nada disso, ele vai para a faculdade e os caras dão Heidegger para ele ler. O que vai acontecer? Vai ser um monstro.
Não é que ele não vai entender, ele vai entender o treco totalmente errado, outra coisa completamente diferente. Exatamente. Então, assim, para que essa primeira parte ela não seja um empecilho na persecução das coisas mais elevadas e teóricas que o senhor fala lá na filosofia, né? Então você tem toda uma coisa que é muito difícil para a nossa geração, como disse o Rafael Falcon, é saber que as coisas têm uma ordem, né? E a gente fica tentado a pular para essas outras coisas e daí chega aos resultados desastrosos, que inclusive nós temos nacionalmente, né? E graças a Deus chegou num ponto que a gente entendeu isso, que não era possível fazer nada, nem um movimento político, nem um grupo de pressão na escola, nem um grupo religioso, se você não buscasse refundar individualmente e as pessoas se auxiliassem mutuamente, como o senhor também fala lá, né, do idem vele e idem nolem, que o senhor diz isso abertamente, né? Eu quero que vocês aqui, alunos do COF, se tornem um grupo de amigos que buscam as mesmas coisas e se auxiliem mutuamente, porque na sociedade brasileira isso está ausente. E graças a Deus, inclusive, vou até falar isso para o senhor, porque é importante que o senhor saiba. Quando eu comecei a ver as suas coisas, eu estava vendo coisas do Movimento Pro Vida, estava vendo coisas da igreja, aí eu cheguei no True Speak, lá por 2008, 2009. E aí eu vi o senhor falando aquelas coisas naquele linguajar, né, esculhambando todo mundo, mas ao mesmo tempo trazendo um negócio assim que ia destruindo toda a cosmovisão que você estava inserido. Eu disse, pô, isso é fenomenal. E aí eu fiquei agoniado e rezei a Deus, assim. Eu disse, meu Deus, eu tô vendo que tá tudo errado, e eu queria fazer alguma coisa a respeito. Agora o senhor manda aí uma galera para fazer comigo, porque sozinho não vai dar. No dia seguinte, um rapaz veio me chamar para pastoral universitária da Faculdade de Direito aqui, pública da UEPB. Aí eu disse, isso é negócio de como eu estava descobrindo as coisas, né? Aí isso é negócio de comunista, teologia da libertação, eu não quero saber dessa merda, não, vá se lascar e tal. Aí o rapaz, não é isso, não. Aí eu, tá bom, eu vou. Agora, se for para lá e for isso aí, eu vou esculhambar todo mundo. Chegando lá, eu encontrei Taiguara, né? Fernandes, Danilo, Bruno, e a partir dessa oração, Deus, a partir do que o senhor mostrou, eu rezei, e Deus providencialmente me fez encontrar essas pessoas que há mais de 10 anos nós mantemos uma amizade, assim, em todos os níveis mais profundos, né, de busca da verdade, do conhecimento, e somos padrinhos dos filhos uns dos outros, nos reunimos semanalmente para discutir. Então, assim, isso que o senhor falou também, né, de falar a própria voz. Essas coisas que a gente está discutindo com o senhor é o que a gente discute no sábado de madrugada bebendo, há muitos anos. Então, a nossa conversa não se diferencia, até as mulheres às vezes reclamam, mas aí agora já espero que estejam se adaptando. Entrando na conversa depois. Hã? Elas acabam entrando na conversa também. Então, me dá um minuto para eu ir no banheiro, tá? tá bom. Pode esperar? Pode. Enquanto o professor vai no banheiro, fala aí da formação para o pessoal. Fala você que eu vou no banheiro também. Ah, meu Deus. Então, depois corta essa parte. Vou esperar vocês voltarem.